Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na redação do Intercept Brasil, no Rio de Janeiro, nosso segundo ao vivo de Vaza Jato. E hoje a gente vai postar uma matéria nova dos arquivos da Vaza Jato, uma matéria muito importante porque ela recapitula um pouco os motivos pelos quais muitas coisas, muitas ilegalidades que aconteceram durante a Operação Lava Jato não foram contidas a tempo. É uma matéria que fala sobre a corregedoria, as corregedorias do MPF e do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, mostrando como eles tiveram a oportunidade de agir, nesse caso específico, uma vez contra um procurador específico, investigar um procurador específico, e depois a gente vai lembrar também alguns outros casos onde as corregedorias deveriam ter atuado e não atuaram. Então a gente vai mostrar essa reportagem hoje, vai ser publicada daqui a pouquinho no site do Intercept Brasil, e a gente vai mostrar para vocês também 3 áudios exclusivos, que são áudios que fazem parte dos acervos da Vaza Jato, acervos que o Intercept Brasil obteve junto a uma fonte anônima, nós recebemos junto a uma fonte anônima e começamos a publicar essa série dos acervos dos arquivos da Vaza Jato no dia 9 de junho desse ano. Eu estou aqui com a minha colega Amanda Audi. Tudo bom, Amanda? Oi, tudo bem, Leandro? Tudo bom? A gente vai falar um pouco sobre a reportagem que a gente produziu hoje, é uma reportagem assinada por você, e por outros colegas do Intercept. E também quero lembrar o pessoal que a gente, durante essa nossa live, que vai durar mais ou menos 20 a 25 minutos, a gente vai rodar esses 3 áudios que estarão na reportagem exclusiva do Intercept no site do Intercept. E também a gente vai lembrar um pouco o que foi publicado na semana passada pelo Intercept Brasil, pelos parceiros, e teremos também algumas mensagens em relação aos sorteios de livros que a gente vai sortear para vocês a partir dessa semana também, para quem contribui com o crowdfunding do Intercept. Bom, Amanda, essa reportagem que vai ser publicada daqui a instantes no site do Intercept, ela tem um caso relacionado a um procurador da Lava Jato em Curitiba. Então eu queria que você desse, como a gente fala no jargão jornalístico, para o pessoal que está nos assistindo agora no YouTube, desse o lead da matéria para a gente. Tá certo. Essa matéria é sobre um caso envolvendo o Diogo Castor de Matos. Ele é um procurador do Ministério Público Federal, fez parte da Lava Jato até abril desse ano. Nesse caso, tudo começa com um outdoor que foi colocado lá em Curitiba, perto do aeroporto de Curitiba, e esse outdoor era em louvor à Lava Jato. Então, ele tinha a imagem dos procuradores e escrito assim que é bem-vindo à República de Curitiba. Aqui a lei se cumpre, enfim, e uma imagem da bandeira do Brasil atrás, enfim. E esse outdoor foi pago por esse procurador que era integrante da Lava Jato, o Diogo Castor de Matos. Só que isso ficou encoberto durante, até recentemente, houve uma operação abafa aí nesse caso, então ele chegou a confessar, o Diogo Castor de Matos confessou para o corregedor do Ministério Público Federal, mas isso ficou por baixo dos panos, isso ainda não tinha sido revelado, se não fosse pelos arquivos da Vaza Jato. Ou seja, o procurador pagou um outdoor para louvar o trabalho deles próprios, colocou na saída do aeroporto de Curitiba, então todo mundo que chegasse na cidade tinha a imagem de todos os procuradores, como se fosse assim, tipo a Liga da Justiça, um negócio assim. Exatamente. E aí, bem-vindos à terra da Lava Jato, não sei o que e tal. E aí tinha essa suspeita na época já de que isso tinha sido pago por alguém ligado à Lava Jato. Mas isso nunca foi contado, essa suspeita saiu, E aí, com os arquivos agora, o que a gente tem? A gente tem tanto conversas nos chats quanto áudios que mostram que os procuradores sabiam que tinha sido pago, esse outdoor tinha sido pago por um procurador. Isso. E sabiam também, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, que esse procurador tinha confessado que tinha pago pelo outdoor à Corregedoria do Ministério Público Federal. Isso. Que, como a gente vai mostrar, fez uma operação abafa, para... Isso. E nada aconteceu. E é a segunda vez que a gente mostra essa situação, A gente mostrou uma matéria, foi em parceria com a Folha recentemente, em que o antigo corregedor-geral do Ministério Público também abafou uma outra situação que era questionável ali, pelo menos ele considerou conduta ilegal, era sobre palestra do Deltan Dallagnol, Então foi o segundo corregedor-geral do Ministério Público Federal que conseguiu dar uma brechinha ali, assim, que passou o paninho um pouquinho, e não investigou formalmente uma situação que poderia ter sido investigada. Exato. Então a importância disso, gente, por que a gente está falando nisso? Porque todas as vezes que a gente publicou reportagens, a gente esperou que os conselhos, seja o Conselho do Ministério Público, seja o Conselho Nacional de Justiça, tomassem atitudes em relação às pessoas envolvidas nessas ilegalidades, nessas irregularidades que o Intercept e seus parceiros vêm divulgando desde o dia 9 de junho. Mas até agora, Amanda, a gente viu muito pouca coisa
acontecendo, ninguém tomou medidas efetivas em relação a isso, né? Isso. E a gente acaba de ter uma notícia, inclusive coincidentemente, né? Uma notícia que saiu agora no painel da Folha de São Paulo, publicada às 11h41, ou seja, meia hora atrás, pela Daniela Lima, dizendo que um juiz que atuou na Lava Jato mandou o Conselho Nacional do Ministério Público tirar de pauta um processo que poderia punir o Deltan Dallagnol numa dessas corregedorias. Então, ou seja, a gente vê de novo aí essa máquina operando para que esses sistemas de controle, que na verdade são as corregedorias, não funcionem direito, né? Não funcionem adequadamente. Isso. É importante frisar que nesse caso o Diogo Castor confessou para o corregedor-geral que ele pagou por esse outdoor e 20 dias depois o CNMP arquivou uma investigação sobre esse caso, dizendo que nenhum membro do Ministério Público tinha envolvimento nesse caso. Um coletivo de advogados lá do Paraná entrou com uma representação nesse conselho, que é um conselho superior, que engloba todos os ministérios públicos. E se o corregedor não tivesse abafado a situação, talvez poderia ter tido uma investigação aí nesse caso. E aí o Diogo Castor de Matos foi afastado com um atestado médico, na verdade, né? Exatamente. É importante a gente explicar isso também, que na iminência dele ser investigado sobre isso, né, quando ele confessou, ele apresentou um atestado médico, que era por 30 dias, enfim, e daí com isso ele saiu de cena, saiu da Lava Jato, isso foi em abril desse ano, e também de uma outra operação que ele participava lá, que chama Integração, que é sobre os contratos de pedágio do Paraná. Tá bom, então lembrando, a gente vai mostrar 3 áudios, 3 trechos na verdade, né? A gente separou 3 trechos, são áudios um pouco maiores que foram trocados entre os procuradores quando esse caso estoura internamente. Então os procuradores criam um grupo, começam a discutir, um grupo menor, né? Começam a discutir esse caso e aí trocam áudios entre si para falar sobre o caso do Castor. Então a gente separou 3 trechos menores desses áudios. Os áudios na íntegra estão na reportagem que a gente vai publicar daqui a pouquinho no site do Intercept. Então a gente vai agora mostrar para vocês o primeiro áudio, que é um primeiro trecho de áudio, que é um áudio que a gente separou, que começa a contar essa história do procurador Diogo Castor de Matos e da Corregedoria do Ministério Público Federal. Vamos lá então. O que ele fez foi uma certa traição, falo para nós aqui. Tá? Ele traiu o grupo ao fazer uma coisa sem comunicar a todos. Bom, então ouvimos esse primeiro áudio, Amanda. O que tem nisso, nesse áudio? O que mostra pra gente esse áudio? Esse áudio revela que os procuradores integrantes da Força Tarefa ali entenderam essa situação do Castor como realmente uma traição, né? Eles sabiam, entendiam que era algo errado, que era algo ilegal e que o Castor aí agiu contra o trabalho que eles estavam fazendo ali, né? Uma situação que pode existir um conflito de interesses e eles estão ferindo ali a impessoalidade que é necessária para o funcionário público. E esse áudio, ele mostra um pouco também a indignação de alguns procuradores, né? E de novo mostra uma ação de outro procurador da Lava Jato, que era também uma ideia geral que tinha no grupo dessa coisa meio autocongratulatória, né? Que a gente vai mostrar também depois no monumento à Lava Jato que o Deltan Dallagnol queria fazer. Isso. E que o Sérgio Moro falou, pera lá, vamos dar uma segurada aí, que acho que não é a hora da gente fazer isso, Deu né? uma de assessor 2, né? Deu uma de assessor 2, que é o nosso assessor que vem aparecendo aí, dando os alertas que ninguém ouve na Lava Jato, né? Se tivessem ouvido, não teria dado tanto problema assim. Exatamente. Esse áudio, ele é um áudio um pouco maior, né? Que fala, o procurador expõe melhor o seu argumento, explicando por que ele considera o que o Diogo fez uma traição. Então eu vou pedir para que a gente toque o segundo pedaço dele, né? Que é esse procurador que está falando, para vocês entenderem, se chama Orlando Martello, né? Então, esse áudio, ele é tocado em um grupo que eles criaram, né, Amanda? Que é um grupo que tinha o Martello, o Deltan Dallagnol, o Paulo Galvão e o Júlio Noronha, que são 4 procuradores. Faz parte da cúpula ali da Lava Jato em Curitiba. Isso, que criam esse grupo para discutir justamente essa situação do Diogo Castor de Matos, né? Então, a gente vai, como contexto, a gente vai tocar agora o segundo áudio e depois a gente volta para comentar ele, então. Agora, depende a repercussão que isso tiver. Se não tiver repercussão nenhuma no futuro, nada obsta que ele retorne. Bom, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem um primeiro momento de indignação, né? O Diogo não devia ter feito isso, e um segundo momento de reflexão. E no momento da reflexão, o que eles fazem? Eles falam, olha, o problema não é ele ter cometido uma irregularidade. O problema é se isso vier à tona. Exatamente, né? Se virar um escândalo. Se virar um escândalo. Se não virar um escândalo, né, como o Martello diz aqui,
A depender da repercussão que isso tiver, se não tiver repercussão nenhuma, no futuro nada obsta, adoro essa palavra, né? Nada obsta que ele retorne. Ou seja, se isso não for exposto ao público, a gente dá uma passadinha de pano aqui, né? E depois ele pode voltar para a Lava Jato, o que mostra que é uma conduta também reiterada da investigação, né? Sim, é interessante que eles preparam, a gente consegue ver isso nas mensagens trocadas nesse grupo e em outros grupos, eles chegam a preparar uma nota se o caso viesse à tona. Então, assim, se a imprensa descobrisse, eles tinham uma nota preparada ali dizendo que eles não concordavam, enfim, com esse gesto e tal. Então, eles estavam esperando que talvez fosse vir à tona. Mas eles agiram pelo contrário. Eles pediram, a gente mostra na matéria que vai ser daqui a pouquinho, né, mensagens em que eles se aconselham, falam para não comentar o caso com ninguém, para manter esse sigilo, para proteger tanto o Diogo Castor de Matos quanto a operação, porque eles entendiam que isso era algo que poderia prejudicar a imagem da operação em si. Ou seja, eles sabiam que isso era um problema, sim, tanto disciplinar quanto público, né? Sim. Inclusive tem uma procuradora, a Jerusa Vieceli, né? Vieceli, que comenta que se o caso viesse à tona, como eles demonstram estar com medo aí, eles estariam no sal. Esse é o termo que ela usa. E Amanda, quem é o Diogo Castor de Matos? Quem é esse cara? Assim, porque assim, você acompanhou muito também a cobertura da Lava Jato durante muito tempo e o que eu entendi dos chats, dos arquivos da Vaza Jato, que a gente está, né, mergulhando neles há muito tempo, o Castor era muito ligado ao Deltan, até o Castor chama o Deltan de professor, né? Sim, eles têm uma relação muito próxima, que começou antes da Lava Jato. Então o Diogo Castor de Matos era estagiário do Deltan, em certo momento. Então eles têm essa relação que é de basicamente meio professoral mesmo, assim. O Deltan entende o Diogo como um pupilo, sempre ajuda ele bastante com as questões que ele traz, enfim, problemas. E a gente percebe que algumas situações complicadas que o Castor viveu durante a Lava Jato, o Deltan tranquilizava ele. Por exemplo, ele é irmão de um advogado que atua em alguns casos da Lava Jato, inclusive do João Santana e da Mônica Moura, né? Que eram os marqueteiros de campanha do PT, né? Exatamente. Ele é irmão de um advogado que atua nesses casos e ele também é primo do procurador do TRF4, que é o Tribunal de Segunda Instância. E sempre que isso vinha à tona, que tinha matéria sobre isso na imprensa, enfim, o Diogo perguntava para o Deltan o que fazer e tal, e o Deltan tranquilizava ele, assim, dizia que estava tudo bem para seguir, enfim, então realmente era meio que um professor para ele. Ou seja, é um procurador que atuava na Lava Jato, cujo irmão era advogado de réus da Lava Jato e o primo está no Tribunal de Segunda Instância em Porto Alegre, que julga o processo em que os dois podem atuar, enfim. Tem um caso que é o sítio de Atibaia, em que todos estão atuando ao mesmo tempo. Exato, que mostra um claro conflito de interesse. E aí tem algumas situações, eu lembro de uma que eu vi nos arquivos, que é em um determinado momento, numa conversa privada entre o Diogo Castor e o Deltan, o Diogo vem e fala algo como: Deltan, acabou para mim, e o Deltan fica curioso, fala o que aconteceu e tal, e o Diogo fala: olha, parece que apareceu o nome do meu irmão entre as pessoas que visitaram o Eduardo Cunha na penitenciária em Curitiba, né? Isso, exatamente. Eles conversam sobre isso, o Diogo e o Deltan demonstram uma preocupação, né, porque o irmão dele estaria lá visitando o Eduardo Cunha. Depois eles descobrem que foi um erro, que na verdade eram pessoas com os mesmos nomes. Então tinha um outro advogado chamado Rodrigo, que esse é o nome do irmão Diogo Castor, Rodrigo Castor de Matas, que foi visitar o Eduardo Cunha. Então teve essa confusão ali. Mas de qualquer maneira uma situação que seria possível de acontecer justamente pelo irmão dele ser advogado. Exatamente. Sim. Bom, gente, a matéria vai ser publicada daqui a pouquinho no site. Eu peço que vocês fiquem com a gente rapidamente e que agora eu vou falar um pouquinho para vocês, muito rápido, sobre o nosso crowdfunding. Eu estou falando com o pessoal da produção aqui, eu já sei o que vocês querem falar, mas tá tudo certo. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês sabem que a gente desde o ano passado fez uma campanha forte de crowdfunding para as eleições. Foi uma campanha muito boa que ajudou a gente a ter uma cobertura incrível de eleições, contratar mais reportagens e chamar a gente para trabalhar com a gente. E desde janeiro desse ano a gente está com o nosso crowdfunding recorrente no ar. É um crowdfunding que tem quase 11.500 pessoas, né, Mariana, apoiando a gente hoje, né? Então é um crowdfunding incrível que ajuda o Intercept a ir muito mais longe. Vocês que acompanham o site sabem que a gente não tem
propaganda, a gente não vende espaço comercial, a gente não tem nem aquelas propagandas do Google de clique, ou seja, a gente não é uma máquina de clique, né, Amanda, que a gente poderia fazer de uma forma muito diferente. Por exemplo, a gente poderia ter um site com notinhas curtinhas e publicar 200 notinhas por dia, né, com apuração de outros veículos que não fosse nosso, né, mas a gente prefere ter nossa apuração própria, né, Exatamente. as nossas matérias, ter vida própria e tal. Então a gente não é máquina de clique, a gente não depende disso, a gente depende da galera que acompanha o site. Então eu peço para que vocês, quem puder e quem não puder também, avisa quem pode, manda para amigo, para familiar, ajudar o Intercept, apoiar o Intercept, ser parceiro do Intercept nessa jornada. A gente está com a campanha de crowdfunding aberta. Graças a essa grana também a gente conseguiu ter esse estúdio montado aqui, a gente conseguiu contratar gente fora do Rio de Janeiro também, montar a nossa equipe em Brasília. Então, entrem lá, colaborem com o Intercept e fiquem por aí que daqui a pouquinho a gente vai sortear também alguns 10 exemplares, né, Mari? 10 exemplares de um livro, que é o livro da Toni Morrison, que está aqui, que é ganhadora do Nobel de Literatura, e também uns adesivinhos que agora, nesse momento terrível que a gente vive em relação à Amazônia, são adesivos super importantes, são adesivos que foram produzidos pelo Intercept no ano passado, o AgroEtox, né, que tem a ver com todas essas queimadas que estão acontecendo na Amazônia, que ao contrário do que o nosso presidente Jair Bolsonaro falou, não são ONGs, obviamente, que estão tacando fogo na Amazônia, mas são pessoas que querem devastar a Amazônia para botar boi em cima, que é basicamente isso que a gente está fazendo hoje. Exatamente. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente tem o terceiro áudio, que é um áudio do Paulo Galvão. Paulo Galvão quem é? Também é procurador da Lava Jato em Curitiba. Que é dessa, digamos, a cúpula dos procuradores, né? Exatamente. Que é os caras que decidem mais os rumos da operação junto ali com o Deltan quando tem algum problema grande, isso. Que é o caso desse problema do Castor de Matos. Então, a gente vai ouvir esse terceiro áudio, que é um áudio que dá mais contexto ainda para a história, e daqui a pouquinho a gente volta para comentar. Não existe essa história de vai chegar nele, não vai chegar nele, a história do outdoor. Vai chegar nele porque ele confessou, relatou o fato para o corregedor, já chegou nele. Então não existe essa história de vai chegar, não vai chegar. Ele mesmo, espontaneamente, foi lá e falou, já relatou isso para o corregedor. Então, não tem mais isso, tá bom? Bom, ouvimos o terceiro trecho de áudio. Os áudios completos estão na matéria, que acabou de ser publicada no site do Intercept Brasil. Então, vocês podem chegar no site agora, a matéria está toda lá completa, com o texto da Amanda e de outros repórteres nossos também, que participaram da apuração, dessa apuração trabalhosa demais, né, Amanda, que é a apuração da Vaza Jato. Sim. As pessoas nos cobram para a gente publicar mais matérias, elas não têm a noção de quanto é trabalhoso. Exatamente. É um trabalho demorado mesmo, né, porque a gente se preocupa muito com checagem, né, com tudo certinho. Exato. Então, realmente... Sim, trabalhoso. Que é o que a gente tem falado desde o começo, a gente não quer cometer injustiças e às vezes, para as pessoas entenderem, a gente acha um trecho de chat que a gente tem que procurar externamente, falar com outras fontes, exatamente, entender o que estava acontecendo naquele dia na Lava Jato. Sim. E várias matérias nossas já caíram internamente porque a gente... Entendeu que não, que não valia. Apura e faz sentido, não faz sentido, ou não é exatamente aquela história, ou ouve as pessoas envolvidas, as pessoas nos explicam o que aconteceu, então também por isso que a gente... demora muitas vezes para publicar reportagens, né? Exatamente. Bom, esse áudio, qual é a importância dele? Esse áudio é a prova final, dita pelo Paulo Galvão, num chat entre os seus colegas, que não existe essa história de que se vai chegar no Diogo ou não a história do outdoor. Do outdoor. Ela vai chegar porque ele confessou. Então, aqui mostra que os procuradores sabiam que o Diogo Castor de Matos tinha confessado à Corregedoria do Ministério Público Federal que tinha pago pelos outdoors. E aí, o que aconteceu? Isso, e nesse ponto é importante a gente frisar que, assim, eles sabiam, então, que ele realmente pagou por esse outdoor, e aí apareceu um outro ponto que é um pouco nebuloso nessa história ainda, que está sendo investigado nesse momento, que é quem realmente colocou o nome na compra do outdoor. Porque depois se descobriu que uma terceira pessoa, pagou... assinou e disse que não tinha nada a ver com isso. Então, mais ou menos, o Diogo Castor de Matos confessou que foi ele que pagou por esse outdoor, só que não é o nome dele que está no recibo. Inclusive, está na nossa matéria esse recibo, é o nome de uma terceira pessoa, que isso é um caso que ainda não está explicado, enfim. Então, eles sabiam, os procuradores da Lava Jato sabiam que ele confessou, sim, e ainda assim pensavam em talvez acobertar essa situação caso a gente não ficasse sabendo, né? Caso a imprensa não ficasse sabendo disso. E aí, recapitulando lá no começo, o que você falou, a Corregedoria alegou para não investigar o Diogo Castor de Matos, primeiro, que ele tirou essa licença médica, né? Um dia antes de ser afastado,
de pedir para ser afastado, na verdade, por um problema médico, e a Corregedoria alegou que ninguém da Lava Jato tinha confessado, tinha dito que tinha pago pelo outdoor. E aqui a gente tem a prova em áudio, um áudio limpo e cristalino, mostrando que, na verdade, os procuradores já sabiam Sim. que um colega deles tinha pago pelo outdoor, tinha confessado ao corregedor. Então a gente tem uma situação que a Corregedoria também sabia disso e ajudou a cobertar a situação junto com os procuradores. Isso. Além dos áudios, também a gente mostra na matéria um ofício que o próprio Deltan Dallagnol, que era o chefe do Diogo Castor na Lava Jato, mandou para o corregedor informando a situação. Então, relatando que o Diogo tinha confessado, enfim, a situação toda, falando sobre o atestado. O Deltan pegou esse ofício e colocou num grupo que era geral da Lava Jato lá em Curitiba, dos procuradores em geral. Então, é um outro indício de que, sim, todo mundo sabia, todo mundo discutiu sobre isso em determinado momento. Bom, Amanda, a gente está indo para o final já, eu só quero lembrar que a gente vai sortear para os nossos assinantes 10 exemplares do livro da Toni Morrison, que está aqui na minha mão, vencedora do Prêmio Nobel, né? É o único livro escrito por uma mulher negra que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Então o sorteio vai ser quando, Mari? Sexta-feira, dia 30. A Mariana não fala, ela só escreve, gente. Temos esse problema aqui. E junto vão adesivos do Intercept, que são esses adesivos aqui, e adesivos que vem muito bem a calhar com esse momento desastroso, catastrófico que está acontecendo no nosso país em relação à Amazônia, que são os adesivos do AgroEtox, que são adesivos que a gente produziu no ano passado para o nosso crowdfunding de eleições. Amanda, você teve no Conselho Nacional do Ministério Público uns dias atrás e eles reabriram alguns casos em relação à Lava Jato, principalmente em relação ao Deltan Dallagnol. Que casos são esses? Isso. No Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional do Ministério Público, eles recebem notificações e procedimentos para investigar casos relacionados a membros do Ministério Público. Então, sobre a Vaza Jato, eles receberam, se não me engano, 9 situações específicas só sobre isso. 9. O Deltan tem outros a mais que também são relacionados à Vaza Jato. Então, qualquer pessoa pode entrar com uma reclamação ali, pode, enfim, pedir providências. E nesse caso que foi reaberto na semana passada, acho que umas 2 semanas atrás, foi justamente sobre a Vaza Jato. Então, quando chegou essa reclamação lá, o relator arquivou de pronto e 2 conselheiros, na primeira sessão, que foi nessa semana passada, semana retrasada, pediram para reabrir. Então, quer dizer, eles entendem que deve ter uma investigação, que é preciso que se dê uma resposta. Inclusive, houve uma fala lá nessa sessão de um conselheiro dizendo que a sociedade cobra uma resposta, né? Porque o que a gente vê até agora é que muito pouco é feito nesse sentido. Geralmente, a Lava Jato atua com muita liberdade e pouco se é controlado desses órgãos externos de controle do Ministério Público. Exato. E entre os casos mais escandalosos do Deltan, para mim, ao menos, foi a reportagem que a gente deu exclusivamente aqui no Intercept Brasil em relação ao encontro clandestino, porque essa é a palavra, né? Um encontro clandestino do Deltan com banqueiros, com os maiores banqueiros do mundo aqui no Brasil, a convite da XP, que é uma corretora ligada ao Banco Itaú, pertencente ao Banco Itaú, na verdade, né? O Deltan vai, a convite de uma assessora da XP, se encontrar privadamente, clandestinamente com banqueiros, um encontro que já tinha acontecido um tempo atrás com o ministro do STF, Luiz Fux, também clandestinamente para falar com banqueiros, e o Deltan vai, em ano eleitoral, falar clandestinamente com banqueiros sobre o tema Lava Jato e eleições, que é uma coisa absolutamente escandalosa, né? Sim, e também é importante ressaltar que esse tema de palestras do Deltan é uma outra coisa que o Conselho Nacional do Ministério Público nunca investigou de uma maneira assim satisfatória. A gente já fez várias matérias sobre isso, né? Tanto a gente no Intercept quanto com a parceria com a Folha de São Paulo, mostrando que ele inclusive fez palestra para uma empresa que era investigada, no caso, que é a empresa Nelway. Nelway, que era investigada pela Lava Jato, né? Que foi citada numa delação, enfim, e ele recebeu um valor alto ali para fazer essa palestra, e isso é uma situação, no mínimo, assim, conflitante, né? Exato. O pessoal está perguntando no nosso live aqui qual é exatamente a ilegalidade que, por exemplo, o Diogo Castor de Matos fere ao pagar um outdoor para congratular a própria operação da qual ele faz parte. Certo. Quem reclamou dessa situação foi um coletivo de advogados lá do Paraná, e esse coletivo entendeu que se feriu o princípio da impessoalidade, que é inerente ao serviço público, né? Então, por exemplo, você é um procurador, você não pode se autopromover nesse sentido, porque você presta um serviço para a sociedade. Uma outra questão também é que pode gerar um conflito de interesses, né? Eles são parte nos processos, os procuradores. Então, a imagem deles não deveria estar tão em evidência, assim, não deveria ter esse tom de autopromoção, né, nesse sentido. Então, é por isso que ele escondeu, porque se fosse aberto isso,
facilmente existiriam várias reclamações sobre isso, as pessoas iam questionar, enfim, por conta dessa questão da impessoalidade. Exato. Esse caso do outdoor ele é muito parecido com a matéria que a gente publicou na Folha na semana passada também, mostrando que o Deltan Dallagnol queria fazer um monumento, Um monumento né, à Lava Jato. para sim. louvar a Lava Jato em Curitiba, Sim. cuja estética dele, que é um negócio meio kit, meio brega, assim, meio cafonérrimo, assim, né? Sim. Ele mostra que eram 3 pilares que o doutor queria colocar nesse monumento. Um pilar em pé, que seria basicamente a Lava Jato e ele, o juiz Sérgio Moro, né? E outros 2 pilares derrubados, que é o que ele diz que é a justiça, que imagino que seja a parte da justiça que não concorda com os métodos nada ortodoxos e muitas vezes ilegais da Lava Jato, que estaria ao chão, derrubada, e outra parte que era o sistema político, que mostra um pouco, né, o inconsciente da Lava Jato querendo destruir o sistema político, e a gente não consegue imaginar nenhuma democracia no mundo sobrevivendo sem sistema político, né? Sim. Obviamente que todas as corrupções precisam ser punidas, investigadas e punidas, mas você não pode destruir um sistema, Claro. como era mais ou menos o que a gente vê pelo inconsciente do monumento, a ideia. E tem uma outra questão também, que é uma reportagem que a gente publicou também, que mostra o Deltan Dallagnol manipulando esses movimentos, como Vem Pra Rua, aí o movimento Mude, que é um outro movimento de Curitiba, para também, tem um caso muito específico que o doutor diz, eu vou criar aqui um abaixo-assinado, né? Eu crio, mas vocês espalham isso, e isso vai parecer apoio popular, né? Então, Sim. essa impessoalidade, mostrando que eles tentavam inflar um apoio popular que muitas vezes existiu, mas outras vezes não existiu, e tanto não existiu que eles estão tentando fazer com que esse apoio popular, entre aspas, exista, mostra que é uma quebra total de impessoalidade que a gente não quer de nenhum funcionário público, né? Exatamente, esse outdoor é muito isso, né? Porque aparentemente foi feito por fãs, por pessoas que queriam saudar a operação. A gente descobre que, na verdade, foi um próprio integrante dela que fez isso. Beleza, então Amanda, obrigado por ter vindo. Obrigada, Leandro. A Amanda acabou comendo um dia das férias dela, né? Porque já era para estar de férias, mas não está trabalhando. E lembrando que a matéria já está publicada no site do Intercept, os áudios na íntegra estão lá, o caso está muito bem contado, muito bem montado, rendeu muito tempo de apuração da Amanda, da nossa redação, dos nossos editores, nossos checadores, do pessoal de design, da arte, de todo mundo, da nossa produção. E queria que você falasse brevemente o que você está indo fazer essa semana. Tá certo, gente. Eu estou indo para a Suíça receber um prêmio que chama True Story Award. É um prêmio de jornalismo mundial, enfim. São matérias de várias línguas e selecionaram uma nossa do Intercept aqui como da língua portuguesa, que é uma matéria que a gente publicou no ano passado, que foi fruto do Catarse, do nosso crowdfunding das eleições. Então, esse Catarse, esse movimento, o crowdfunding que possibilitou que eu viajasse para o interior da Paraíba, e contando um pouquinho, rapidinho aqui a história, era para investigar um deputado estadual, no caso da Paraíba, que teve o maior aumento patrimonial nos últimos 4 anos. E concorria às eleições do ano passado. E concorria às eleições do ano passado, isso. Então, essa pessoa era o Dado de Tião, é um deputado de lá, e eu passei alguns dias com ele lá na Paraíba, entendendo por que houve esse aumento do patrimônio, e com isso se desenrola a história, porque cada história não é só número, né? A gente tem que conhecer a pessoa, a família, e o caso se revelou muito maior do que só uma questão de aumento de patrimônio. É algo assim que retrata muito como é feita a política no interior do país, né? E foi a primeira vez que você comeu o cérebro de bode, é isso? Exatamente, servido no crânio do bode. No próprio crânio do no bode. próprio crânio do bode. Sim. Vai repetir? Não, vai repetir? Tem intenção de repetir? Se alguém me oferecer, eu só não posso cozinhar isso em casa, eu acho, porque, né? Mas, sim, Tá bom. repetiria. Então, galera, obrigado pela participação. Fiquem aí que a gente vai tocar um videozinho muito curto para vocês agora no final do nosso live. E acessem o nosso Catarse, sigam a gente nas redes sociais e acessem o site do Intercept Brasil para ler a reportagem de hoje da Vaza Jato. Beleza? Valeu, até a próxima.
pegando essas crianças, por quê? A gente aqui não confia em político, não. 3 policiais me sequestraram quando eu estava saindo para trabalhar. Fala que está ajudando o povo. Que está ajudando o povo aonde?